Ok, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Agora vamos abrir 8 aulas. Falamos no primeiro grupo sobre pensamento, sobre reflexão mental, não é? Sobre todas as formas de pensamento, pensamento através do desejo, por onde andam nossos pensamentos, de onde vêm os pensamentos, como os pensamentos fazem associações. Então, estudamos o pensamento de várias formas. E agora vamos abrir mais 8 aulas, né? São 3 grupos de 8, o curso. E tivemos no meio uma aula da Claudine falando sobre a fé. E depois no meio também, quando acabar essas 8 aulas, vamos ter uma outra aula diferente. Então, a aula de hoje é sobre sugestão mental. Ela está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, capítulo 9. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vocês têm ideia do que é uma sugestão? Como ela acontece? Por que ela acontece? Gente, foi uma pergunta, não me deixem aqui Então tá. sozinhos. Então tá. Para mim, né, o pouco que sei, porque a gente sabe que, né, tem muito ainda para aprender, mas a sugestão para mim é aquela vozinha, né, que sopra na nossa mente, querendo nos induzir a fazer algo. E essa vozinha, na maioria das vezes, vem dos nossos obsessores ou espíritos não tão evoluídos, né? Então, a gente entra na vibração deles e aí acaba recebendo esse tipo de sugestão, a gente acaba, né? São, na verdade, tentativas que os espíritos infelizes, digamos, né? Fazem para que a gente caia, né? Para que a gente... Até agora eu já posso devolver outra pergunta. Quando é do anjo da guarda, de espiritualidade boa, dos bons espíritos também é considerado sugestão? Não, né? Também, mas é mais considerado uma intuição, não é? Tá? Uma intuição. Mas não deixa de ser uma sugestão, não é? Que você pode aderir ou não, você pode aceitar ou não. A diferença é que uma sugestão obsessiva, como você colocou, ela é repetida várias vezes. E no caso da inspiração e da intuição de anjo da guarda, de mentores, eles só falam uma vez, eles não ficam repetindo. Então, você recebe uma sugestão, uma ideia do seu anjo da guarda uma vez só. Eles não ficam falando várias vezes. Já o obsessor, não. Ele fica te falando isso direto, né? Até que você vai aderir à sugestão. Não só o obsessor, nós temos a sugestão também que vem do nosso subconsciente, que vem dos nossos estados de condicionamentos e dos conteúdos mentais que a gente está aprisionado. Pode-se chamar de uma sugestão anímica, né? Que é de nós para nós mesmos. E tem a sugestão espiritual, que pode ser obsessiva ou pode ser de um bom espírito, né? De todo jeito, a sugestão é uma ideia. Nesse caso do livro aqui, como ele fala de reflexos mentais, não é? Que tudo é um reflexo mental nosso, então ele vai tratar da sugestão como reflexo mental. Então, de como isso ocorre na vida da gente. É importante entender assim, que nós vivemos dentro de condicionamentos, dentro de processos de automatismos. E as nossas sugestões, que vêm do nosso subconsciente, que são repetições de padrões de comportamento, elas estão acontecendo na revelia da gente, não é? A gente não tem
autocontrole suficiente para perceber isso, entender e, e se libertar dessa sugestão. Toda sugestão ela traz uma informação que a gente precisa da informação. Então, a gente não precisa se comportar como a sugestão está sugerindo. Mas a gente deve analisar a ideia que ela traz, a informação que ela nos traz, e essa informação é o que a gente precisa. Então, é isso. O próximo, Helena, por favor. Antes de continuar, então quer dizer que até mesmo a sugestão é algo útil para nós, então é isso? Porque aquela informação, tudo tem a sua utilidade. Até aquela informação que vem de uma sugestão, que pode vir de um espírito obsessor, ou, né, mas também tem a sua utilidade para que a gente desperte, para que a gente preste atenção, analise. Seria isso, então? Até isso é útil Isso. também. Tudo no universo é útil, não tem nada que não seja útil. No universo que Deus está no comando, você não tem nada que não seja útil. Okay? O que você faz com aquilo é que torna aquilo muito bom para você ou não tem serventia nenhuma. Né? Mas tudo é útil. Por exemplo, você tem uma sugestão de um obsessor. Primeira informação, que você está sendo obsidiada, né? Já é uma informação. Segundo, ele vai te sugestionar dentro de um campo que você está prisioneira, né? Seja ele qualquer um, da vaidade, do sexo, da ambição, da ganância. Então, você tem outra informação sobre você mesmo. E você pode, a partir daí, desenvolver a sua vontade de não realizar aquilo. Ou desenvolver suas potências, como o discernimento, não é? Procurar analisar, entender aquela informação com o propósito de se libertar dela. Quanto mais compreensão você tiver dessa informação, mais livre dela você está. Tudo bem, Helena? Ai, entendi. Nossa, Mas não tem nada no universo que não que, seja útil. que não Uhum, seja útil. Nada. interessante. Não, eu gostei, Porque é assim, Deus. gostei muito dessa colocação de que a obsessão vem, a sugestão vem, em cima sobre o meu maior calo, entre aspas, né? Interessante isso, que é uma informação muito importante, né? Que já, Exato. por Por si exemplo, só, né? se você tem ciúmes, né? Ele vai Uhum. te sugestionar, ele trabalha para uma queda espiritual tua. Ele vai trabalhar para que você tenha ciúme. Sinta ciúme. Aham. Muito, muito interessante. Obrigada, Jorge. Podemos E a partir prosseguir? disso, você pode desenvolver sua vontade de não ficar com ciúme, de procurar entender o que está acontecendo, de qual o melhor caminho que você vai tomar a partir dessa informação, entendeu? E aí Entendi. você vai Muito bom. desenvolver potências, né? A questão é que a gente aceita a sugestão e a gente cai, não é? A gente faz exatamente o que o obsessor quer. É verdade. Então tá, vamos para o próximo. Então, o Emmanuel ele diz no livro o seguinte: a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então, o que é uma reflexão mental? Nós já estudamos isso lá atrás. Reflexo é quando a gente compartilha os nossos conteúdos mentais, ok? Todos nós temos conteúdos mentais de vidas passadas, de traumas e de situações que já vivemos e que continuamos refletindo isso, ou seja, continuamos irradiando isso em ondas de pensamento. Permanentemente, ele diz. Então, permanentemente, nós estamos sugestionando alguém. E estamos sendo sugestionados. Dentro do campo da reflexão, dentro do campo do conteúdo mental que eu estou trabalhando, que é o conteúdo mental que o obsessor usa, não é?
Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então, nós temos N conteúdos mentais. E dentro disso aí, nós estamos refletindo isso, sugestionando. Então, vocês lembram dessa figura? O reflexo cria emoção, que cria ideia, não é? Então, a sugestão é uma ideia que gera uma atitude, que gera uma palavra, que gera ação. Até na época dei o exemplo, né? Você pega um casal que um tem ciúme do outro, um não está aceitando. Um chega um pouco tarde em casa e a esposa diz, olha, tá vendo? Ele não gosta mais de mim. Chega em casa, não diz onde andou. E aí já começa a emoção e a ideia se formando da sugestão a partir do reflexo. O reflexo é a falta de amor, não é? Então, e o marido fala, pô, cheguei essa hora, estava trabalhando, ela nem liga para mim, não veio jantar comigo. Não, aí a ideia se forma, ó, vou me separar, porque realmente aqui ele já não gosta mais de mim, arruma outra. E aí vira atitude, vira palavra e vira ação, porque isso vai ganhando energia e vai dominando o psiquismo da pessoa sugestionada. Está todo mundo entendendo? Sim. Ô, Jorge, mas aí nesse caso, elas falando, então, não de um obsessor nesse desenho, seria algo que eu já tenho comigo, então. Isso, seria um Algo, processo anímico. isso. O reflexo sempre é do teu conteúdo mental, é do teu subconsciente, não é? Mas ali também pode, de repente, nessa emotividade ali, aí já pode, de repente, né, na formação dessa ideia, já também entrar um espírito obsessor, ou não? Pode conjugar as coisas, certo? Pode não, vai. Vai, né? Que na verdade começa com o reflexo, que é o que eu tenho, né? Que é a Começa falha, anímico. digamos, moral que eu tenha. Vamos chamar assim. Ciúme, por Isso, exemplo. Isso já é meu, né? isso. Aí acontece qualquer mínima coisa, e aí já vem todo um contexto, aí a minha mente começar a trabalhar, aí eu vou criar ideias a respeito do que aconteceu, que 97% das vezes não é o que acontece de fato, aí já entra o obsessor, já vai potencializar aquilo ali e a lambança está feita, seria isso. Perfeito, exatamente isso. Então, tá. Sempre o, nós vamos trabalhar sempre numa faixa, né? Nosso pensamento é onda, a onda trabalha dentro de uma frequência. Todo mundo que está naquela frequência vai estar recebendo a minha ideia. E eu vou estar recebendo a ideia dos outros. Então, foi a aula da Tati Tessarolo, associações, né? De Uhum. como nossa mente está criando associação o tempo todo com todo mundo. Por exemplo, se você pensa em ciúme, todo mundo do planeta, encarnado e desencarnado, que pensa de ciúme, vai estar associado à tua mente. Entendi, sim. E se eu quisesse parar esse circuito, pararia onde? Na ideia ou na emotividade? Já que o reflexo é meu, né? Você tem que parar na ideia, né? Ou na Uhum. emoção, não faz. Contanto que essa ideia não vire atitude, não é? Se ela Sim, chegar na atitude e na palavra, acabou. o estrago já está feito. Então já está feito. Se forma a ideia, já é muito difícil para nós parar. Por isso que Uhum. você precisa ver teu pensamento, o que é que ele está querendo te dizer, para que essa ideia ela não domine você. A questão, Helena, é assim: você estando dentro da ideia, você não vai ver a ideia e você não vai ter poder sobre a ideia. Você, para ter poder sobre a ideia, você precisa estar fora da ideia. Você precisa ver a ideia. Isso quer dizer que você precisa ver a tua mente formando essa ideia, né? Quando os pensamentos começam a formar, sem se deixar dominar por ela. Se ela te dominar, você vai se comportar como ela quer. Entendi. Ela não vai parar de vir. O que você pode fazer é não deixar que ela te domine. Ele diz ali, ó, reflexão mental permanente. Ninguém para o reflexo mental. Não vai parar de acontecer. Mas você pode
ter domínio sobre a ideia. Eu posso me deixar levar ou não, né? Para É, isso é aquela coisa que a gente já cansou de falar, né? Para que eu possa pensar em parar, eu tenho que estar presente, né? Tem que estar prestando atenção, né? isso. E esse é Vendo. um grande Você precisa exercício. ver. Você É, precisa ver a ideia, sem que sim. ela te domine. Uhum. Não é? É a mesma coisa. Vamos colocar como se fosse a nuvem, né? Se você estiver dentro da nuvem, você não para a nuvem. Mas se você estiver fora da nuvem, você vê a nuvem, né? Mas dentro da nuvem, você não vê que está dentro da nuvem. Sim. Quando uma ideia te domina, você não enxerga mais nada. Pode ver, pegue os exemplos da vida da gente aí. Simplesmente você se comporta como aquela ideia e acha que está certo. Mas se você ver a ideia antes e não deixar que ela te domine, aí aí você tem poder sobre ela. Aí você mudou. Você passou a ser senhor no seu mundo. Essa é a nossa meta, né, meu amigo? É. E você pode transformar a ideia, não é? E se comportar de outro jeito. Porque como não houve um domínio sobre você, você dá a direção que você quiser, não é? É bem isso. Algumas pequeninas vitórias eu já consegui, já estou bem feliz por isso. A gente está aprendendo, né? Na verdade, assim, ó, tem que começar a pôr em prática, né? Mesmo que É. não consiga, mesmo que erre, mesmo que não dê certo, mas é não desistir, insistir, insistir que uma hora acontece, né? E é muito bom quando a gente consegue virar o jogo, né? Quando a gente consegue parar essa coisa ruim, um benefício muito grande para nós, né? Em todos os sentidos. Não existe assim um erro, né? Você tem que se colocar no movimento. O movimento, por lei de atração de Deus, ele vai te puxar para cima. Se você confiar, então, tiver fé, a fé ela cria uma ressonância, ela cria um elo, não é? E esse elo ele não pode ser partido. Então essa confiança faz que essa força de atração de Deus te puxe mais forte, né? Não dando espaço para as dúvidas e para as incertezas que fazem a gente cair. Então, você se coloca no movimento com muita fé e a certeza de que esse é o passo que você quer dar. É evidente que no começo você vai ter dificuldades, né? No começo não vai dar muito certo, mas você continua ali. E aí ele entra em desenvolvimento, é uma trajetória. Ultimamente eu tenho falado para as pessoas que têm conversado uma trajetória, você lança uma trajetória de que você não quer mais ser dominado e você não aceita sugestões. Okay? Isso é uma trajetória, é uma força espiritual através da sua vontade. Então ela se transforma numa força espiritual. E ela tem um desenvolvimento. É uma nova ideia, ela tem um período de desenvolvimento. A questão é que nós não temos paciência para esperar esse desenvolvimento. Por isso que você fala assim, eu errei, isso, aquilo. No começo é isso. Não tem nada disso. É um desenvolvimento que precisa acontecer, ok? Você sai do ponto zero, a trajetória começa a ganhar impulso e ela se desenvolve. E ela tem um ponto de chegada, não é? Até exaurir toda a sua força, toda a sua energia. A questão é que a gente não tem paciência. Você quer, eu e todo mundo, começar uma trajetória e que ela dê certo de imediato. E o que faz? A gente interrompe a trajetória. E aí você começa de novo. Aí, quando ela começa, aí colocamos ansiedade. Aí interrompe de novo. Aí começa. E nós ficamos esse tempo todo, iniciando e voltando para o ponto de partida. Se a gente realmente tiver paciência para olhar para a gente mesmo, né? Para olhar para o pensamento, para determinar através da nossa vontade que direção eu quero, e mantiver o movimento, não é? Você vai ver que você consegue tudo o que você quiser, sem colocar ansiedade, sabendo que aquilo é uma trajetória que precisa de um tempo para se desenvolver. E você aceita isso e se permite dar esse tempo. Aí você vai ver como tudo na sua vida vai melhorar. Todas as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você deixou que
o movimento fluísse dentro do desenvolvimento que é proposto por Deus para aquele acontecimento. Não houve pressa, não houve ansiedade, não houve interrupção do processo. Ele simplesmente se desenvolveu no tempo certo. E aí o resultado é positivo lá no chão. Agora, toda vez que a gente põe um monte de ansiedade, a gente quer acertar, a gente quer ser perfeito, a gente quer, sabe, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ter resultados positivos em todas elas, nenhuma dessas coisas vão dar certo. Nós vamos se encher só de ansiedade, de medos e de incertezas. É só questão de ter paciência para o processo se desenvolver Ô, e Jorge, chegar lá no final. Oi. então, eu já tenho já falado algumas vezes, né, mas vou até reforçar, porque toda terça e toda quinta é uma luta para eu levantar da cama, assim, sabe? Que é o dia que eu cuido da minha mãe, né? Que é um dia de dedicação exclusiva para ela, porque ela consome todo o dia da gente mesmo, né? E assim, ó, ainda não sei quais as razões, mas é sempre o início de todos esses dias são difíceis. Eu já tenho que fazer uma oração na noite anterior e na, na manhã, né, na manhã de terça e quinta, quando o celular desperta para eu levantar, é uma luta que eu tenho que fazer trabalhar comigo mesmo. Porque assim, ó, é uma preguiça, é uma má vontade, vem um monte de besteira na cabeça, sabe? Mas assim, é a oração e eu tenho conseguido, não falhou nem um único dia quando eu rezo, quando eu peço a ajuda da espiritualidade. Então, assim, eu não sei exatamente o que que eu estou vencendo, se é simplesmente a preguiça ou tem mais alguma coisa, sabe? Porque às vezes eu acho que tem uma força maior aí tentando me fazer desistir. Às vezes eu tenho essa impressão. Porque ela é muito tenaz, sabe? Tá sempre batendo, sempre, todo dia, todo dia. Mas, da mesma forma, todo dia, todos os dias, eu me apego na oração, chamo os amigos espirituais, chamo Nossa Senhora, e aí o dia flui maravilhosamente bem, entende? Mas eu queria até Uhum. compartilhar isso porque não sei se é esse o caso, mas eu penso que sim, né? Tá ligado, eu tenho que estar prestando atenção no que está vindo na minha mente, tá combatendo nesse sentido, com oração, porque sozinha eu não consigo, sabe, Jorge? É sempre com a espiritualidade me ajudando. Sozinha eu realmente não consigo vencer. E os dias que eu não consigo me concentrar, teve um dia nesses últimos tempos, um dia que eu, nossa, sabe, eu acordei irritada de manhã e nem conseguia rezar direito, cheguei na minha mãe irritada e foi um dia péssimo. Aí ela ficou extremamente irritada. Então, assim, ó, naquele dia, eu quero dizer para vocês que confirmou todas as nossas teorias, tudo que a gente estuda. Porque o dia que eu cheguei lá irritada, ela estava um bichinho. E o dia que eu chego bem, ela está bem. Então, quer dizer que a minha energia, o meu estado de espírito realmente afeta, né? Eu não tenho a menor dúvida mais sobre isso. Era isso, querido, não vou te deixar trabalhar, né? Porque, meu Deus, né? Não, não, mas está ótimo. Olha, nós temos um egoísmo muito grande, tá? O que me parece que aí é uma luta do egoísmo e do amor, ok? Um lado seu quer desenvolver esse amor e o lado egoísta não quer permitir. Todas essas coisas, Helena, são forças espirituais. Você precisa entender isso. O que é uma força espiritual? É uma energia muito forte que te domina, ok? É como se fosse uma força elétrica, é uma força eletromagnética. E ela te domina e faz você se sentir mal, não é? Então, se você começar a pensar, não é, de que através desse ato você está desenvolvendo um amor e que o amor é aquilo, o seu objetivo principal, você vai vencer esse egoísmo que está te travando, não querendo que você desenvolva essa parte boa. E Deus te permite isso exatamente para você desenvolver a vontade, desenvolver a caridade, desenvolver a indulgência, desenvolver a ternura, a compreensão e todas as suas potências e todas as suas virtudes e valores. Mas tem aquele egoísmo do qual você está vinculada pelos milênios sem fim, que não quer que você vá. É uma força espiritual que te prende e que ela precisa ser diluída. Quando você ora, você dilui
essa energia negativa. Aí você consegue ir. E o caminho é esse mesmo, é oração. Oração e fazer reflexão a respeito disso. De quando um sentimento ruim vir, você fala, puxa vida, é uma oportunidade que Deus me dá para me amar. E eu vou com todo o meu coração, eu vou amar aquela pessoa. E pensar assim, trocando os pensamentos, sabe? Até que isso vire normal. Então, você tem aí uma trajetória em desenvolvimento, não é? Que você não pode botar ansiedade. Você tem que ver toda terça-feira e quinta como você se sente e procurar transformando isso devagarzinho, com paciência e prece. Com paciência e prece. Até que vai chegar um momento que o amor vai vencer, porque o amor vai vencer. E assim é todas as coisas da vida da gente. Se a gente pensa que não gosta de uma pessoa, não é, é só uma percepção. A gente nem conhece a pessoa. Mas se você começar a pensar naquela pessoa, que ela tem uma história e que ela se comporta daquele jeito por causa do passado dela, do sofrimento que ela traz, e você colocar na sua cabeça, no seu coração, que você quer amá-la, não é? E que você quer ser amigo dela, você transforma tudo isso. Porque você transformando a percepção, você transforma tudo, você passa a ver as coisas de forma diferente. Isso é um trabalho, não é? Isso é o que chama a parte do esforço, que é nosso, de não deixar uma ideia, uma sugestão errada, uma energia pesada, dominar a gente, e muito pelo contrário, diluir a energia e mudar a ideia para uma ideia boa. Devido ao nosso passado, tem muitas ideias dessa que nós estamos muito vinculados, mas muito vinculados, e que domina a gente numa facilidade muito grande. A gente nem percebe, a gente não vê. Então precisa ter realmente paciência para que as trajetórias boas consigam um desenvolvimento no seu tempo, sem a pressa. Tudo bem, gente? Estão todos entendendo? Está todo mundo caladinho? Tudo bem? Então vamos lá. A aula é sobre sugestão. Volta lá, Eliane. Vamos ler aquilo lá de novo. A sugestão é acontecimento de toda hora. Então está acontecendo em todo momento. Na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Então, eu tenho conteúdos mentais que refletem e me sugestionam a todo momento. Não tem um momento da vida que a gente não esteja fazendo isso. Ok? Então, veja, quando eu falo para vocês, ó, todo pensamento que você tem é o que você não deve fazer. É por causa disso. Porque ele é só um reflexo. Então, você tem que ver esse reflexo, você tem que buscar a informação que ele traz para você, de como você está se sentindo e como você está agindo, como você fez no passado e se você quer repetir no presente. Você não precisa viver aquela ideia, você precisa investigá-la. Então tá, vamos para o próximo, Helena. Então, da sugestão, se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Então, o que ele está dizendo aí? Que a magia, todas as seitas e religiões se aproveitam do sugestionamento, né? E ficam sugestionando as massas. E isso pode ser por mentes desencarnadas, por obsessores e por todo tipo de gente. Então, se você pegar nossos irmãos, como é que chamam? Evangélicos, eles trabalham muito com
com sugestionamento, não é? Eles sugestionam as massas. Tem muita gente que tem esse poder magnético de fazer isso. O pessoal da Umbanda, tudo isso é sugestionamento, né? Eles fazem muitas vezes que a pessoa mesmo se autossugestione. Então, é o que ele está dizendo aí. Próximo, Helena. Então, ele diz, uma sugestão é uma força mental pura e simples, carreada de uma ideia por imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que ele confere. Então, uma sugestão é uma força mental, é uma força espiritual, que traz com ela uma imagem, a imagem daquele evento que a gente viveu. A Claudine deu a aula, né, de cinturão de imagens, onde ela explicou que a nossa mente ela trabalha por imagem. Tá? O que fica arquivado na gente é a imagem. A imagem, quando estudamos pensamento, ele diz lá, o pensamento, que é uma energia elétrica, passa nos conteúdos mentais que nós estamos aprisionados, pega a imagem e põe em movimento. Então, aí chega para nós a imagem na mente e mais o pensamento. Então, é isso. Nós temos arquivado todas as imagens de todos os acontecimentos, de todos os momentos, de todas as vidas. Então, o reflexo mental é a imagem dessa. É a imagem que mais tem força na gente. Então, é aquela força espiritual que prepondera. Se você é violento, é aquela imagem de violência que vai preponderar na sua cabeça. Então, ele diz ali, não é boa nem ruim, pelo aquilo que nós já estávamos falando antes. Se você olhar para a ideia, se você olhar para o reflexo mental, e você conseguir discernir sobre ele, entendê-lo e transformá-lo, ele passa a ser bom. Se você simplesmente vive aquilo, ele passa a ser ruim. Mas você vai ter recebendo uma sugestão todo o tempo. Tudo bem, gente? Todo mundo está entendendo? Eu Gente, estou, mas como eu já estou falando demais, né? Vou resolver fechar um pouquinho a matraca. não, você não Jorge, está falando. Oi. eu tô e tá bem legal, para entender, tá bem didático, tá? Então, tá bom. Que bom. Então, vamos para o próximo elemento. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis como que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas do cérebro alheios. Então, as nossas emoções, lembra? O reflexo gera emoção, que gera ideia, que gera atitude, que gera o ato em si, que gera palavra e ação. Então, é a mesma coisa que ele está colocando ali. Ó. O nosso reflexo, a nossa emoção e o nosso pensamento é tudo uma energia. Ela é eletricidade, ela é dinâmica, ela não para. E ela tem poder de induzir o outro a fazer a mesma coisa que eu estou sugerindo. Okay? Por isso que a nossa mente, gente, é importante vocês entenderem isso. Nós trabalhamos por imitação. Ok? Por isso que é muito difícil a gente desenvolver uma ideia própria. Porque está ali, ó. Nós estamos sempre sendo induzidos pelo pensamento dos outros. Você querem uma ideia? Por exemplo, uma modelo veste uma roupa. Todo mundo imita a modelo. Todo mundo em termos, né? Todos aqueles que estão naquela faixa mental dela vão comprar a mesma blusa, vão usar o mesmo corte de cabelo, vão querer andar e vestir como ela.
o jogador de futebol a si mesmo, o ator e a atriz da novela. E o marketing publicitário, ele trabalha com isso, que você imite aquela ideia que ele está falando. Por isso que antigamente fazia essa propaganda de cigarro, eram mulheres lindas, homens andando em lanchas, em carros importados, fazendo exercícios maravilhosos, porque ele dizia que o cigarro, né? Aí passava aquela imagem de que o cigarro levaria você a viver aqueles momentos. E todo mundo comprava cigarro por causa disso. É o que ele está dizendo ali, ó. Os nossos pensamentos e atos são elementos de indução. Nós estamos exteriorizando a energia da nossa mente. E essa energia, que é eletromagnética, ela influencia o outro a fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. E os outros me influenciam a fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Por isso que todos vivemos de imitação. E é muito difícil você achar alguém que queira se posicionar diferente da faixa vibratória que ele está vivendo. Ô, Jorge, Mas, oi, então, na verdade, nós estamos em duas situações. Então, ou é a nossa memória, quer dizer, o nosso reflexo, nossos mesmos, trazido de outras, né, cravados aí na nossa mente, ou a gente está vivendo isso aí, jogando para fora e incentivando, induzindo os outros, ou estamos sofrendo indução dos outros. Ou seja, é uma repetição de padrões e, como tu falaste, né? Novo, não tem quase nada, né? nada. Nada do que eu faço ou penso tem alguma novidade, eu estou criando, né? Não, eu estou repetindo. Ou estou refazendo o que existe em mim, já está gravado aí, cravado, ou estou imitando o que os outros, as informações que os outros me passam. Que... Porque você está na mesma faixa que os outros. Sim, Então, mas é isso que eu queria falar agora. Mas você pode mudar esse padrão. Por exemplo, você pode influenciar alguém para o bem, ok? Você lembra, Helena, quando eu falava para você, Helena, quando você mudar o padrão, a sua mente, você vai influenciar toda a sua família. Você falava, não, isso não é verdade. Está vendo aí agora que é verdade? Então, você começou um processo, não é? E esse processo está influenciando toda a sua família. Você pode não perceber, mas está. Mas está. Porque serve para os dois campos, né? Você está induzindo todo mundo com o seu comportamento, com o seu, por exemplo, esse trabalho que você faz com a tua mãe leva toda a sua família a pensar, não é? Na sua dedicação. E isso nós estamos falando de netos, de filhos, de tias, de irmãs, do lado do teu marido, do lado os genros, a família dos genros. É muito mais amplo do que você pode imaginar. E todo o lado espiritual também. sabe que eu me lembrei sobre Ah, o meu concunhado, né, casado com a minha cunhada, há uns meses atrás, ele falou assim, olha a imagem que ele tinha de mim, né, que eu até fiquei, me levou a refletir, que ele disse, nossa, eu nunca imaginei que tu fosse abrir mão da tua vida para ficar cuidando da tua mãe. não, mas o que é que ele Mas está querendo assim, dizer para eu fico você? pensando, né, por que eu nunca imaginei, né? Sabe, eu Não, mas fiquei, o que você precisa entender é o que não está implícito, está implícito, ok? O que ele está realmente querendo dizer para você, não é? Que tocou ele, entende? Você fez ele olhar para ele, para o egoísmo dele, e ele falou para você, olha, nunca acreditei que você largava sua família, porque é uma coisa que ele não faria. Então, você fez ele refletir, é disso que eu estou falando. É um processo de indução. E isso você está fazendo com a tua família inteira.
Só que é uma trajetória em desenvolvimento, o resultado não vai ser na hora que a gente quiser. Tem as resistências, tem as densidades de cada um, tem processos obsessivos de cada um, tem os apegos à sua forma de ser de cada um, mas é uma trajetória que está em desenvolvimento. Quanto mais você fizer, mais indução eles recebem, mais sugestão eles recebem, mais matéria mental sua eles recebem, mais transformação eles vão conseguir fazer. Olha a responsabilidade, né, que a gente tem, né, Jorge? Oh, isso, e a partir disso, Helena, é que são feitas as famílias. Porque um ato errado, uma influência errada, que gera um comportamento errado em qualquer pessoa, é de responsabilidade nossa. Entendeu? Não tinha nem me dado conta de tudo isso. Interessante. É o que ele está dizendo ali. Ó. E, ao mesmo tempo, você não está recebendo as sugestões alheias, que não são boas. Né? Você está conseguindo... Eu estou falando Helena aqui, gente, mas é todo mundo, tá? Eu só estou usando um exemplo aqui. Um fato, né, para que todo mundo entenda como é complexo essa situação aí que a gente não tem ideia. E ela pode ser para o lado bom ou para o lado ruim. Entende? Quando a gente influencia alguém a fazer um ato contrário a Deus e que leva essa criatura a um sofrimento, ele vai nascer na nossa família, porque é de nossa responsabilidade. Não tenho dúvida disso. Choquei. E o duro é que nós estamos influenciando um monte de gente todo dia e não se damos conta disso. Por isso, gente, que não tem outro caminho. Se a gente não trabalhar para desenvolver potências, por exemplo, a capacidade de ficar manso, de ficar calmo, de ter disciplina mental, de olhar um pensamento com calma, analisar aquele pensamento, saber se ele está de acordo com Deus, se ele está contra Deus, se você realmente quer fazer aquilo, se aquilo vai trazer benefício para alguém, que tipo de padrão é aquele que você está, né, tendo na sua cabeça, ele é bom ou ruim, você já teve aquele pensamento e já fez, qual foi o resultado? Então, não é assim, você viver dentro do automatismo, não é? Fazendo as coisas que teu pensamento manda, sem analisar nada. Isso é estar vivo, não é viver. Okay? Você está sendo sugestionado e você está que nem um fantoche. Porque se você só está obedecendo a mente, né? Mecanicamente, então você é um fantoche. Você não tem liberdade, não tem inteligência, não tem vontade, você não tem nada, nenhuma potência você está. Oi, gente, tudo bem? Todos estão entendendo? Ah, eu estou aqui impactada, na verdade, tá? Tá vindo assim, mas é por isso que eu digo, a gente estuda, estuda, estuda e a gente se dá conta que realmente, meu Deus, né? Mas tá tudo certo, vamos para frente. O importante é a gente ir amadurecendo essas ideias, né? Eu acho que isso é a parte mais importante. Ô, Jorge, Oi. eu estou tentando aqui processar, né? Porque assim, tava indo tudo tão bem, de repente, que nem a Helena falou, dá um nó, aí parece que tudo que tu sabe, tu já não sabe mais. Mas acho que e isso é o legal, assim, sabe? Tá bem tranquilo, a aula tá bem leve, leve de maneira de passar e com bastante conteúdo. Acho que isso é bem reflexivo mesmo. Que bom. Mas não é que está tudo perdido. Vocês estão recebendo um acréscimo de informação em cima das informações que vocês já têm, não é?
é que acho que ficou mal entendido, porque nós estamos falando dessas coisas desde o primeiro dia desse curso, né? Depois nós tivemos uma aula de reflexo mental. Então, já estudamos o pensamento de várias formas. Então, é que às vezes não deu o encaixe necessário no momento, né? Por isso que a sugestão ela é importante. Agora, nunca se perde nada, gente. Vocês estão tendo um acréscimo de conhecimento. Isso é a coisa mais poderosa que vocês podem ter na vida. O maior tesouro do mundo é conhecimento, é informação. Tanto que Jesus falou, claro, conhecereis a verdade vos libertará. Se você tiver conhecimento, você se torna um ser livre. Se não tiver, você está cego no processo. Então vamos para o próximo, Helena. Essa aula é bem curtinha, gente. Acho que são 10 slides ou menos. Cada atitude de nossa existência polariza forças naquelas que se afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação. A imitação é consciente ou inconsciente. É que, a princípio da repercussão, nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Então, vamos lá. Em cada atitude da nossa existência, polarizamos forças naquele tipo de frequência que nós estamos vivendo. E aí começamos a imitar aquele padrão de comportamento, consciente ou inconscientemente. Então, você tem um quadrinho ali, ó. Alguém lança uma sugestão. Todo mundo dentro desse campo aqui, que está afinado. Ô, Jorge, você está Assim na travando. família, assim no trabalho. Oi, Para mim, tu estás travando. Não sei se é para mim, se é a minha internet. Para mais alguém, gente? estou travando aí, gente? Agora não, agora ficou Sim, legal. sim, sim, Tava travou para um mim pouco também. aqui para mim. Aqui tá É tranquilo. que às vezes a internet Tá travando para mim também aqui. Ela está ela fica, oscilando, né? Uhum. ela Então fica tá bom. reflexiva. Ô, Jorge, quando tu travar, eu vou te Oi, chamar, tá bom? tá bom. A Então, última parte você repete, por favor. então vamos lá. Cada atitude de nossa existência polariza forças naquelas que se nos afinam como modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então, cada pensamento que você tem, não é? Cada ideia que você tem, você polariza uma força no campo que você vive, seja familiar, seja social, seja em todos eles, não é? E dentro desse campo, todo mundo passa a te imitar, a fazer exatamente o que você está pensando. E isso serve para encarnado e desencarnado. Que foi o que nós estávamos falando antes da família, né? Então, Helena, e todos, você pode ter uma atitude, um pensamento, não é? Positivo, e todo mundo vai te imitar, ou você pode ter um negativo e levar alguns irmãos a quedas espirituais muito grandes. Está todo mundo ouvindo? Sim, sim. Não te preocupa, quando tu travar, eu te aviso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um livro do André Luiz. Eu não lembro muito se é Sinal Verde ou se é E a Vida Continua, que tem 3 amigos. Um deles é bem-sucedido e casou com uma mulher muito linda.
Um segundo ficou com ciúme, né? Porque ele gostava daquela mulher e ele não entendia por que o cara rico ainda ficou com a mulher que ele amava. E aí ele mentalizou de matar o amigo. Ele falou, não, vou matar esse cara e vou ficar com a mulher dele e com a empresa dele. E aí saíram os 3 amigos para caçar. E esse amigo, que era casado com uma mulher bonita e rico, se distanciou dos outros 2. E esse que queria matar disse, agora chegou minha vez. Aí olhou, mas se arrependeu. Antes de puxar o gatilho, ele se arrependeu. Mas o outro que estava do lado matou o amigo, porque ele captou a onda mental. E aí, no mundo espiritual, o maior responsável foi esse que deu a ideia, que colocou a ideia no campo. Ô, Ele Jorge, ficou... Oi? mas se ele captou a ideia, é porque já tinha alguma coisa, ele já estava na mesma onda, na mesma vibração. Não era de todo ingênuo. Ou estou errada no meu raciocínio? Não se trata de ser ingênuo. Ele pode ser uma pessoa que não tem domínio sobre ele mesmo. A primeira ideia que ele vai captar, ele vai executar. Entendeu? Não se trata dele ser ruim ou bom. Se trata que ele não tem domínio sobre a mente dele. Qualquer ideia que chega, ele simplesmente executa dentro do automatismo. E pode ser que ele tenha o instinto de matar, não é? Também. Mas nesse caso aí, não. Nesse caso, ele captou a ideia do amigo e simplesmente matou o outro. Mas eu queria chamar a atenção para você o seguinte, que a responsabilidade maior perante as leis divinas ficou com aquele que colocou a ideia, não com o que matou. Então, estamos colocando ideias, por exemplo, se você chega num trabalho e achar ruim com alguém, você lançou uma ideia no trabalho. Tudo mais que acontecer a partir daquela ideia é de sua responsabilidade. Na família. A família é muito importante isso. Isso chama-se princípio de repercussão, não é? Uma ideia repercute em todo o campo. E volta, e vai, e volta. É uma onda, né? Ela vai, repercute no campo todo e volta com toda a associação e toda a força para mim. De todas as mentes que pensam iguais. Por isso que precisamos ter responsabilidade daquilo que pensamos. E precisamos, gente, realmente nos evangelizar e procurarmos ter pensamento de bondade, de amor, com todas as pessoas, em todas as situações. Para que a gente possa estar afins com o nível superior de espíritos. E a nível de encarnados, como é a mesma lei de repercussão, por afinidade virão pessoas boas para nós. Tudo bem, gente? Todo mundo está entendendo? Ah, sim, está bem claro, né, Jorge? Muito claro. Sim. Só bateu um medinho agora, mas tudo bem. Próximo, Helena. Não, só antes, Jorge, eu queria fazer um adendo aqui. A palestra ontem à tarde no Ceará, falando sobre Deus, enfim, né? Até o Pedro que deu. Não sei porque que eu me lembrei disso agora, mas ele falando que quando a gente encarna, né? Nós trouxemos apenas 30% de dívidas, digamos assim, de coisas para resolver. Os outros 70% nós arrumamos nessa existência. Justamente por falhas, por não saber se conduzir, né? Agora estou bem me lembrando assim, né? Porque eu acho essa aula de hoje, assim, por que para mim ela é tão impactante? Porque por mais que, como tu falou no início, a gente tenha falado sobre essas coisas várias vezes, essa questão da responsabilidade, ela ficou muito evidente para mim hoje. Do quanto eu tenho responsabilidade sobre... Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, mas é só um pensamento. Deixa para lá. Não,
Um pensamento, se eu alimentar ele um pouquinho, ele já faz um estrago grande, ele já repercute, né? Então, não é assim, é só um pensamento. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Só por isso que, eu não sei se isso é bíblico, mas na Igreja Católica se diz, a gente peca por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Tá lá, porque é justamente isso, assim, o pensamento faz um estrago gigantesco. Então, não adianta a gente sorrir, estando por dentro com uma raiva, vou chegar num ambiente cheio de raiva, odiando todo mundo, mas estou com um sorriso hipócrita no rosto. O que que isso vai, sabe? Obviamente que as pessoas vão sentir aquela minha coisa negativa, porque essa vibração eu não consigo disfarçar, né? Então, assim, essa questão da responsabilidade é que me deixou impactada hoje, porque assim, eu nunca tinha parado para ver a coisa dessa forma, entende? Então, por isso Agora que eu você vê acho a responsabilidade, Helena, que nós temos dentro da família, por exemplo, com os filhos, não é? Se o nosso comportamento, e os filhos vão imitar o nosso comportamento durante a vida deles toda. Por isso que a gente dificilmente sai do conjunto familiar que a gente está preso, né? Porque a gente está sempre repetindo os padrões. E os padrões já estão tão automatizados na gente que a gente nem liga mais. Ninguém nem para pensar. Não é? Então, dependendo de como o padrão mental do marido e da mulher dentro de um lar para com os filhos, olha o tamanho dessa responsabilidade. Não é fácil. Então, e no trabalho nem se fala, né? Porque nós somos responsáveis pela atmosfera espiritual de onde a gente estiver. Primeiro, nós somos responsáveis pela nossa atmosfera espiritual. Não é? Que tipo de fluido eu estou irradiando em todo lugar que eu vou. E eu sou responsável por isso. E depois no lar, no trabalho, onde eu estiver. Então, qualquer coisa fora disso que dê prejuízo para alguém, eu sou responsável. Isso é tão claro, né? Que nem água cristalina. Ô, Jorge, obrigada a compartilhar. Para vocês rirem de mim, tá? Mas quarta-feira de manhã eu faço academia de manhã e eu gosto de caminhar na rua, assim, não sou muito chegada à esteira, né? Aí eu tava assim, bem inspirada, sabe quando tu acorda bem, enfim, né? Porque tive uma terça muito boa com a minha mãe, obviamente, né? E acho que o reflexo também vem. Aí fui caminhando pela rua e as pessoas, impressionante, né? Que eu fui na geral lá na marginal da BR, um monte de gente caminhando, e nossa, tudo de cabeça baixa, cara feia, sabe? Nossa, 8 e pouco da manhã, as pessoas assim. Aí eu saía assim, eu dizia bom dia, mas eu não falava, né? Mas mentalmente eu dizia bom dia, bem, bem retardado assim. Agora estou aqui pensando, né? Que essa vibração de dar um bom dia alegre, mesmo que eles não tenham respondido, mas algum efeito deve fazer, né? Sim, Nessa conjuntura, nesse contexto que a gente está estudando, né? Que é uma com vibração boa que eu certeza. estou jogando, né? Todo fluido bom seu é aproveitado. Quando nós estudamos, para você ter uma ideia, quando nós estudamos ali o Ícaro Redimido, então chega num local tipo uma maternidade, e na porta da maternidade tem uma estátua de uma mãe, acho que é de uma mãe, se eu não me lembro bem, segurando uma criança recém-nascida. E todo mundo que chega naquela estátua se emociona e chora. E todo esse fluido de quem chega ali, chora e se emociona, ele produz um fluido bom. E esse fluido é colocado lá dentro para ajudar os espíritos que estão em tormentos, né? Principalmente as crianças que eram suicidas e que precisam de reencarnações rápidas, né? Eles só encarnam e desencarnam. É só para completar o ciclo reencarnatório que foi tirado no momento do suicídio. Então, esse fluido ele é benéfico e ele enche o hospital e os trabalhadores daquele hospital utilizam esse fluido para recuperar os pacientes. Então, é o mesmo padrão, você pode fazer para o mal ou para o bem.
Agora precisa estar consciente do que você está fazendo o tempo todo, todos nós. Próximo, Helena. Ô, Jorge, entra Oi. nesse contexto também que você falou agora no final, tem que estar consciente, entra a intenção, né? Aquela intenção, assim, pura de coração ou maldosa de coração. Porque Ou dá para inconsciente, fazer... né? Você pode ser uma maldosa de coração inconsciente e achar que está fazendo certo. Ou não. Às vezes nós temos raiva das pessoas e estamos sendo maldosos. E a gente sabe que a raiva não é boa, não Engraçado, é? sim, e assim, ó, isso é tão verdadeiro, porque eu ouvindo essa aula, eu comecei a pensar, nossa, eu fico pensando, tudo bem, mas eu não vou lá e faço, pelo menos eu pensei, mas o quanto é prejudicial ficar pensando, Mesma coisa. né? Mesma coisa, não tem diferença, é só a mesma intenção de raiva que ficou no pensamento, de vontade de matar a pessoa, não tem diferença nenhuma se for lá executar o ato. Não. Na verdade, no próprio Evangelho ele diz, o que vale é a intenção. Você pode ter tido a intenção e não ter tido a oportunidade de fazê-lo, mas só se a intenção você já cumpriu a sua tarefa. E sabe o que diz tem uma passagem na Bíblia que também fala assim que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, só a intenção impura já tem adultério ali. É mais ou menos em outra linguagem, é isso, é já pensar na coisa ruim já está acontecendo. Isso. Por exemplo, se você pensar com raiva de uma pessoa, mas você não foi lá e extravasou a sua raiva, mas toda a energia de raiva que você pensou, ela recebeu. Daí para frente, se ela adoecer, é de tua responsabilidade. Ou se ela cometer um ato raivoso com outra pessoa, é de sua responsabilidade também. E afora, né, Fabrícia, se você pensar na lei, o que a lei diz? Que tudo que você fizer para o outro vai acontecer com você. Então, a partir do momento que você teve raiva e ela se desequilibrou, adoeceu ou fez algum ato, tudo aquilo que ela fez para outras pessoas ou adoeceu vai acontecer com você. Não tenha dúvida disso. E eu Ô, posso Jorge, fazer, desculpa, Helena, só para terminar. Eu posso, então, fazer mentalmente também o processo contrário. Agora que eu já me dei conta disso, consciência disso, na hora de uma oração, pedir perdão e mandar bons fluidos, isso, de certa forma, vai aliviando também essa energia para outra pessoa? Sim, tudo que acontecer de bom a partir daí você ganha um mérito. É para os dois lados. E você que escolhe. Só que, na verdade, na maioria do tempo, você não está escolhendo. Você está deixando que o reflexo mental te domine e você está agindo automaticamente. Você não escolhe. Você não a Cá quer percebeu ainda. falar. Eu não sei Peraí, quem deixa eu é. terminar um pouco com a Fabrícia aqui. Não, é só Fabrícia, para te avisar. tá, Fabrícia, se tudo que você faz para o outro vai acontecer com você, mas assim, como é que você quer que a pessoa se comporte com você? Por exemplo, você tem raiva de alguém no trabalho. Pensa um pouco. Como é que você quer que aquela pessoa se comporte com você? Como é que você quer que ela seja com você? Você tem uma ideia? Sim, bondosa, respeitosa, Bondosa, alegre. É respeitosa, alegre. Ok. Quando você tem raiva dela, você está sendo bondosa, respeitosa e alegre? óbvio que não. Por óbvio Óbvio que não. que Mas é o que diz a lei? A lei diz, se você quer que a pessoa faça alguma coisa por você, primeiro você faz para ela. Não é isso? Não está na sim, lei é assim? isso. Sim, Então, sim. você precisa primeiro ser bondosa, respeitosa e alegre com ela. Aceitar ela do jeito que ela é. Quando você fizer isso várias vezes, aí ela vai começar a fazer com você. Entendi. Essa é a lei do Agora, esforço. Essa é a lei do agora esforço. você precisa pensar, não é? Não deixar que um acontecimento qualquer encha você de raiva
a ponto de você transferir raiva para os outros. Primeiro que você se encheu de raiva. A sua atmosfera espiritual caiu. Segundo que você vai levar essa atmosfera para o seu lar. E você vai impregnar teu lar com essa atmosfera. Teus filhos vão receber essa atmosfera. Teu marido vai receber. A comida que você come vai ficar com isso. A água que você bebe. Tudo vai conter essa vibração. E no outro dia você vai ter que voltar para o emprego e encarar aquela pessoa de novo. Você vai fazer o quê? Ter mais raiva? Não. No mínimo, é o círculo vicioso da burrice, né? Por quê? Porque você se coloca num pedestal, acha que todo mundo tem que se movimentar para você. E não é assim. A lei diz, o que você fizer para o outro vai fazer para você. Então, haja com bondade, com alegria, com aceitação, com respeito, para com todos, e todos vão fazer isso com você. É simples assim. Controle os teus reflexos. Não é? Seja inteligente, faça escolhas inteligentes, positivas e vantajosas para você. Você está fazendo escolhas prejudiciais e que não vai trazer vantagem nenhuma. Vai te trazer prejuízo. Gente, quanto menos você gostar de uma pessoa e tiver raiva dela, mais unido vocês vão estar. Vocês não acreditam nisso, mas é verdade. Quem é que quer falar, Helena? Desculpa. Oi, Jorge. Oi, gente. É Oi. a Karine. Nunca Karine, outro falo, dia eu né? estava perguntando, cadê a Karine que sumiu? A Karine é contadora, né? A Karine estava no imposto de renda, daí deu Oh, uma meu Deus. faltada nas aulas. Mas o assunto que eu vim trazer é porque é bem no contexto do que você está falando, e aconteceu comigo ontem, e eu venho desde ontem refletindo sobre isso. E eu vou tentar ser sucinta, foi um caso que aconteceu ontem comigo, de uma pessoa que foi muito próxima a mim há algum tempo, e aí depois ficou um tempo sem aparecer, e aí apareceu para mim como cliente, né? E aí, falando do imposto de renda, né? Ontem eu acabei atendendo ela durante uns 3 anos, assim, somente de coração, assim, ela me procurava e eu ajudava. Nunca cobrei nada, nunca, enfim. E eu vi que ela estava com um problema, assim, psicológico, mania de perseguição, ela sempre vinha com umas coisas, assim, achando que as pessoas estavam com as senhas dela. E ok. E aí ela me procurou para fazer imposto de renda, e aí não me procurou mais. E ontem, né, como era o último dia do prazo, eu, numa atitude assim, que eu considero altruísta, porque eu estava conferindo, eu falei, poxa, ela não me procurou mais, né? Eu falei com ela, eu ia fazer. Eu fui lá e enviei o imposto de renda dela sem nada, para que ela não levasse a multa, né? Tentei ligar para ela, ela estava com o telefone desligado, mandei mensagem, não me respondeu, e aí fiz isso para não prejudicá-la. E aí, como eu tinha mandado mensagem, ela depois me retornou assim, me desaforando muito, assim, por eu ter feito isso, sabe? E aí, foi interessante que eu estou pensando nisso desde ontem, porque, em primeiro momento, eu logo respondi a ela, olha, eu não fiz isso para te prejudicar, muito pelo contrário, eu fiz isso para te ajudar, né? Vem, pedir desculpa e tudo mais. E aí, foi um misto de sentimentos, né? Aí você falou dessa questão do que a gente sente, né? Reflete. E aí, eu sempre estava com muita pena dela por ela estar com essas questões psicológicas, né? Então, assim, dentro de mim vinha raiva, daí passava um pouco. Depois ia, nossa, eu ajudei ela há 3 anos, como, né? Fiz isso de coração, não, por que ela foi? Não, eu não queria que você fizesse, assim, foi super responsiva, assim, com raiva, né? E aí eu fui para casa, porque eu estava fora, e pensei assim, eu vou enviar para ela o que eu fiz,
E ok, não vou falar nada, porque meus últimos impulsos, né, da minha vida sempre são de silenciar e não falar nada, sabe? Só que daí veio uns pensamentos assim, de assim, e se eu não disser nada, né? O que que isso vai estar ajudando ela em algum momento? E assim, foi um turbilhão de pensamentos em uma situação tão pequena, mas é tão interessante que eu tô, de vez em quando, até agora, desde ontem, pensando sobre isso, sabe? De vez em quando eu lembro dela, vem aquela situação, e vem várias coisas, vem culpa, será que eu fiz certo? Porque o que que eu fiz? Eu enviei, e nesse pensamento de, olha, não vou falar nada, não, eu vou escrever um texto para ela dizendo que eu não esperava essa reação dela, né? Já que eu Oi, fiz tanta coisa por ela durante esse Helena? tempo. Oi, Oi? Oi, Jorge. alô, alô. Jorge? Acho que ele caiu. Como que ele está falando? Está me ouvindo, Jorge? Oi, agora estou aqui, entrou uma ligação. Ah, tá. Ah, tá. Tá, eu Então, peguei enfim, um milhão de pensamentos. você ouviu? Oi? Eu estou ouvindo, eu peguei até o turbilhão de pensamentos, né? Estava com um Então, turbilhão. assim, é muito interessante que eu respondi ela ontem, mandei o negócio e respondi, olha, eu não esperava esse teu, né, esse teu retorno, assim, só que é muito engraçado que eu fiquei brigando, porque eu fiz totalmente consciente, tá? Eu pensei em toda a situação e fiquei pensando, respondo dizendo que eu não gostei ou não respondo dizendo que eu não gostei? Respondo dizendo né, que não fiz por mal e que queria só ajudar ou não respondo? E eu fiquei variando nesse pensamento depois de ter mandado para ela dizendo, olha, eu te ajudei, nunca fiz por mal as coisas. E assim, não esperava essa sua reação. Escrevi para ela um texto e mandei. Só que desde ontem eu venho tendo lapsos de assim, culpa, aí volta. Não, eu preciso sentir aí, tipo, raiva, aí daqui a pouco vem. Não, mas ela tá com problema, amor. E aí eu tô variando nisso desde ontem. E é muito interessante essa aula, porque eu acho que é exatamente sobre isso, né? E aí me veio essa reflexão mais ainda agora. Na verdade, é assim, ó, você tem uma É mente em muito. desordem, não é? É diferente de tudo. A tua mente está fazendo com você o que quer. Ela diz que você está certo e diz que você está errada. Ela diz que você é Uhum. inocente e que você é culpada. Ela diz que é para Uhum. você ligar e diz para você não ligar. E você está dentro desse joguinho aí que tua mente inventou e você caiu nele. Quanto mais Ah, você entendi. fizer isso, mais desordem ela tem. O que você precisa entender, assim, você fez de bom coração, pronto. A tua mente não tem que falar mais nada. A não ser que você não fez. O que eu vejo aí é que tem assim um ego que ficou meio triste, né? Porque Eu esperava um pensei elogio, exatamente nisso hoje. eles Uhum. esperavam um elogio e não levou o elogio. Mas a vida não te deu o elogio e o reconhecimento que você queria, exatamente para você perceber que você fez não de bom coração, mas fez em busca de reconhecimento, não é? Mas assim, Então, não chega a ser assim que eu esperei reconhecimento, sabe, Jorge? Porque eu também refleti sobre isso hoje, pensando, será que era isso? Mas na verdade não foi nem, eu não esperava nenhum obrigado dela, eu só não esperava ela ter ficado tão brava por eu ter feito uma você coisa, não né? esperava a ingratidão, não é? A ingratidão, exatamente Sim, isso. mas quem não espera ingratidão é porque está esperando gratidão, não é? É, pode Então ser você verdade. estava no fundo, é que você não percebeu. No fundo, Uhum. você queria um reconhecimento pela atitude altruísta que você fez. Você mesmo determinou que era altruísta, né? E que merecia Sim. um reconhecimento. Então, Uhum. a vida está te falando assim, olha, menos, né? Menos. Menos. Você está presumindo que é mais. E a vida está dizendo, é menos. Então, assim, a vida está te mandando um e-mailzinho, um WhatsApp. Ó, ou você vem para a humildade, ou nós vamos ficar aí, ó, na humilhação e na desilusão.
Mas o ponto de conflito em mim foi porque eu pensei 200 vezes antes de mandar mensagem. E eu fiquei, mando ou não mando? Simplesmente não mando nada e fiquei assim, silencio, porque normalmente eu silencio, né? Eu não respondo, eu tipo, ok, sabe? E às vezes eu, sei lá, fico em dúvida se às vezes eu devo jogar para fora, mesmo que foi educado, não foi mal educado, não foi nada, mas assim, eu fico. E aí esse foi o ponto de conflito, porque aí eu senti culpa, sabe? Sim, porque você agiu fora da lei, e toda vez que você agir fora da lei, você vai se sentir culpada. Mas o resto tudo aí é barulho da tua mente para você não entender, para você não conseguir ver a diferença do real e do ilusório, né? A tua mente te manipulou o tempo todo. É uma mente que trabalhou para te enganar, para que você não visse a verdade, para causar desequilíbrio e desordem em você. Exatamente para você ficar perdida, né? E você fez tudo que tua mente quis, né? Tudo. Você É isso precisa aí. assumir um controle da tua mente, entende? Os reflexos, eles estão desorganizados. Você entrou numa faixa onde você está sendo influenciado o tempo todo por essa desordem. E você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ter uma perda de energia muito grande para um resultado quase zero. Uhum. Interessante. Muito Tá bom? interessante. Mas é isso, tudo serve como aprendizado, não é? É. Então, deixa eu continuar aqui que eu preciso acabar hoje. Nossa. A escola e o lar é de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexo condicionado. Para milhões de espíritos que reencarnam para adquirir o alfabeto, o trabalho das próprias conquistas da esfera de inteligência. Então, o lar é uma escola, e ele diz ali, ó, ele é um campo de reflexo condicionado. Todo mundo está repetindo padrões. Essa história aí da Karine é isso aí, uma repetição de padrão. Uma mente em desordem que está se afinando com outras mentes em desordem, produzindo mais desordem para um cara que já estava em desordem. Você vê, tudo é desordenado. Né? Então, são só reflexos condicionados. Nós estamos repetindo padrões, gente. Pelo amor de Deus, entendam isso. É preciso que a área de discernimento da gente, de liberdade, de saber olhar para um pensamento e fazer escolhas positivas e vantajosas, sejam expandidas ao máximo para nós. Que a nossa vontade ela tem uma direção, que ela não fique num movimento pendular de sim, não, quero, não quero, mas que seja determinado algo que você quer e dentro desse algo você vai discernir a sua mente. Não se deixe levar por ela. Vai ser joguete, né? Próxima, Helena. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro da imprensa, retornamos ao mundo da nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais do passado, com a possibilidade da mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento da vida superior. Que é o que eu acabei de falar antes. Se você não ajustar essa vontade, se você não expandir a capacidade de discernimento, e principalmente a capacidade de ficar manso, de não agir de forma impulsiva, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar dentro dos reflexos condicionados. Próxima, Helena. Somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar a direção para a verdadeira felicidade. Bom, nós já falamos isso aqui amplamente, né? Nós podemos fazer por bem ou por mal. Nós temos uma informação que chega através do nosso reflexo. E você precisa olhar para essa informação e discernir sobre ela. E colocar sua vontade para dar uma direção nova, que seja uma direção positiva, que te dê vantagens, que seja boa e benéfica para você.
Agora, se você não fizer isso, você vai continuar produzindo os mesmos padrões, os mesmos reflexos, tendo os mesmos resultados. Não tem como fugir. Próximo, Helena. Helena não vai falar mais nada? Ficou quietinha? Estou respeitando o tempo aí, que já são quase 9h10, né? Mas eu me lembrei agora nessa tua fala, Jorge. Essa frase foi atribuída a Einstein, eu não sei se é verdade ou não, mas ele já dizia, né, lá na antiguidade, que é insano esperar um resultado diferente quando se age sempre da mesma forma, né? É. É bem isso, né? Então, a gente fica sempre repetindo, a gente não faz nada de diferente, a gente não cria nenhuma situação nova para, né? E ainda reclama que os resultados são sempre ruins. Ah, porque isso sempre acontece comigo, horas, né? Olha que informação importante. Está sempre acontecendo contigo, então, por favor, né? Vamos retomar, vamos fazer o caminho de volta disso aí, né? Só me lembrei dessa questão, porque acho que é bem isso, bem por aí, né? Bem eu, Mas assim, bem a Helena. gente, a gente no dia a dia não consegue raciocinar desse jeito. O impulso ele tem tanta força e tanta velocidade e domínio sobre a gente que a gente é passivo no processo, adormecido mesmo. Então, precisa acordar e despertar e ficar ativo dentro do processo. Senão, a mente da gente vai levar a gente para lugares que não são muito agradáveis. Auxiliando a outros, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as virtudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam, ajudando-nos, desservimos-nos. É o que eu acabei de falar para a Fabrícia, né? Se você pensar no outro e falar assim, como eu quero que essa pessoa se comporte comigo, primeiro você se comporta, não é? Primeiro você ajuda, depois você é ajudado. Primeiro você serve, depois você é servido. Primeiro você faz a paz, depois você recebe a paz. Primeiro você é bondoso, depois você recebe a bondade. Agora, o que nós queremos é assim, eu dou raiva e quero receber flores. E a pessoa mais bondosa possível para comigo. Eu não gosto dela e irradio isso, mas quero que ela goste de mim e me trate bem. Então, é um processo que não vai acontecer. Precisa ver a lei de ação e reação. O campo vai sempre reagir do mesmo jeito que você está agindo com o campo. Você está agindo com raiva, o campo vai tratar com raiva. Não tem por onde, gente. Próximo, Helena. Ô, Jorge, perguntinha rápida. Então, tá. Eu começo a pensar, vamos supor, penso bem, emano bem, vibro bem, ok. E se eu for recebendo grosseria, deboche, digo assim, um fluido ruim, digamos assim, algo ruim, isso é consequência dos meus atos também? Claro, isso é o teu passado, não é? Você vai começar um processo. Você vai começar um processo e já quer receber o mérito. O mérito vem depois que você fizer o processo, não é? Entendi. Você começa a trabalhar e recebe, ou você trabalha um mês e recebe depois de um mês? Tá bom, Jorge? Eu entendi. Então, veja, e você, além de tudo, tem um passado, não é? Você contaminou o campo de todas as energias possíveis. Agora você vai ter que limpar o campo. Isso é lei de responsabilidade. Agora você vai ter que produzir fluido o suficiente para limpar o campo e você começar a receber de novo, né? E não é só pensar, você precisa sentir. Tudo que você falar, você precisa sentir como real, como verdadeiro. Não vai fazer algo da boca para fora e nem que você realmente sinta de verdade. Você precisa olhar para a pessoa, saber que aquela pessoa tem uma história, saber que ela tem os mesmos sofrimentos que você, a mesma carência que você, a mesma dor que você, a mesma necessidade de ser amada que você, que ela carrega fardos por milênios, que ninguém dá amor e carinho para ela. Se você conseguir sentir a dor dela,
Você vai ver que você transforma o que você quiser. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo os efeitos nas individualidades alheias. Somos, assim, responsáveis por nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal, que já falamos a noite toda sobre isso. Acabou, Helena? Acabou, esse é o último. Eu só queria acrescentar nessa tua fala aí para a Fabrícia, que vale para todos, para mim, né? Como tu falou no início da aula, né? Tudo é positivo, tudo é aproveitável e tudo é devido, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu me lembro bastante dessas questões, né? Ninguém que cruza meu caminho está aí a passeio, né? Se está aí é porque é um aprendizado, é uma lição, é uma dívida, é uma prova, né? Então, a gente tem que começar a lembrar disso diariamente, né? Tudo é devido. Tudo que vem para nós é por merecimento, por escolhas que fizemos, né? Quer nessa existência, quer em outras, né? É isso. Muito boa aula, viu, Jorge? Nossa, que Obrigado. Semana que vem continuamos. espetacular. Semana que vem é a Cris, né? A Cris, né, Isso. vai falar um pouco mais sobre pensamento e depois seguimos em frente. Tem aulas maravilhosas da Helena sobre criatividade, E Deus que é me depois da ajude. Cris. Que Que agora, é, hoje eu descobri que a gente não tem criatividade nenhuma, que a gente só repete, então vai ficar mais. Estou brincando. aí você veja como Deus foi bom, não é? Pois é. Você precisava dar essa aula, né? Então vamos lá. Se você Alguém quer? precisa aprender a ser criativo, ele te deu 2 oportunidades, 2 textos maravilhosos. É Então, verdade. eu digo para vocês não perderem, é um processo que nós não desenvolvemos, que é a criatividade, exatamente porque estamos estagnados dentro do processo dos automatismos, né? Dos mesmos comportamentos. É contigo, Helena, aí agora. Muito obrigado, gente. Então tá. Obrigada, Jorge. De fato, uma boa aula, né, gente? Muita reflexão, muito aprendizado. Que Deus nos ajude, né? Que a espiritualidade nos auxilie, que a gente pense, lembre de pedir sempre auxílio para não esquecer desses ensinamentos. Alguém gostaria de fazer o encerramento? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus por toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, nossos anjos. Lembrando que a gente ouve o que a gente precisa ouvir, né? Então, toda essa informação que nos foi dada hoje bateu na nossa mente, bateu no nosso coração, que a gente saiba fazer bom uso, para que todo esse trabalho da espiritualidade não se perca. Então, com o coração agradecido, digamos, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, meus amigos. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bom gente. Um final de abração. semana. Boa noite. Boa noite.